Você ouve agora Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Tudo sobre os acontecimentos mais importantes você fica sabendo aqui. Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Uma boa tarde para você ligado na Rádio Portal Sudoeste. Hoje, terça-feira, 18 de novembro de 2025. A partir de agora, você acompanha o Portal Sudoeste Notícias, segunda edição, com as principais informações da nossa região, da Bahia, do Brasil e do mundo. Você também participa e traz a sua denúncia e sua reclamação pelo nosso telefone, o WhatsApp, que é o 7734441043, e acompanha ao vivo através de nosso site www.radioportalsudoeste.com.br ou pelo nosso aplicativo. Portal Sudoeste Notícias, segunda edição, da apresentação de Samuel Tadeu e de Luiz Brito. Boa tarde, Luiz. Boa tarde para você, Samuel. Boa tarde a todos os nossos ouvintes, a todos de rádio ligado no Portal Sudoeste Notícias, segunda edição desta terça-feira, que só está começando. Muita informação no seu rádio a partir de agora. Portal Sudoeste Notícias e a previsão do tempo. Terça-feira com muitas nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 20 com a máxima de 32 graus. Estamos aí com a expectativa de 35% de pouco volume de chuva para hoje. Você está ouvindo Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Detalhe, né? Você falou pouco volume, quase nada, né? Segundo o Clima Tempo, 0,5 milímetros, né? Com 35%. Amanhã sim, né? Aí tem 73% de 8,8 milímetros. E na quinta, aí melhora, né? O nosso gráfico aí com 77% para 47 milímetros de chuva. Ou seja, quinta, sexta, o que temos aí mais? Sábado, vamos seguindo aqui, né? Domingo com chuva, segunda-feira também, volume mais bem detalhado aí, né? Mas no acumulado é muita chuva aí nos próximos dias, segundo aqui o Clima Tempo, dia 27 também, 28, vai seguindo aí. Agora detalhe, viu? Dezembro promete. Eu só não sei se você acredita, mas dezembro hoje promete pra chuva na nossa região, né? Espero que se concretize. Você acredita em quê? Diga aí. Eu só não sei se você acredita, né? Mas sim, hoje, segundo os mais velhos, né? Eu escutei uma cigarra cantando. E, segundo os mais velhos, é sinal de muita chuva. Exatamente. E o pessoal acha que não entendia não, mas o pessoal mais antigo entendia bem desses assuntos, viu? Entendia bem. Não entendo os de hoje. Hoje só entende de comer feijão e arroz. Mas os de antigamente, eu vou te falar a verdade, viu? Eu vou te dizer um negócio, eu te falo porque meu avô mesmo era assim, que Deus o tenha. No ano que ele falava que ia chover bastante, os amigos até perguntavam pra ele, chovia pra caramba. Mas também no ano que ele falava assim, quem tiver de plantar alguma coisa esse ano, plante pouco, porque não vai ter água não. Era uma sequidão, que misericórdia. Entendia, os mais antigos entendiam. Não tinha negócio de previsão do tempo, meteorologia, não sei o que não, viu? Era eles mesmos, observando fogueira, observando o primeiro do ano e por aí vai, né? Conhecimento que realmente as pessoas adquiriram aí com o decorrer do tempo, né? Da evolução humana. Pois é, viu? Gente, estamos apenas começando aí o nosso Portal Sudoeste Notícias, segunda edição desta terça-feira. A gente agradece a sua sintonia, companhia e audiência. A nossa primeira pauta de hoje fala o seguinte: carro da Prefeitura de Malhada de Pedras capota a caminhão de hemodiálise em Brumado. Um veículo da Prefeitura de Malhada de Pedras que transportava pacientes para hemodiálise em Brumado se envolveu em um acidente na manhã de sábado 15, por volta das 6 horas, nas proximidades do trevo de acesso à BR-030, sentido Brumado. Segundo testemunhas, o motorista perdeu o controle da direção após colidir na traseira de uma caminhonete. Com o impacto, o carro acabou capotando e foi parar destruído às margens da rodovia. Apesar da gravidade da cena, os 4 ocupantes, o condutor e 3 pacientes, escaparam sem ferimentos graves. Equipes de resgate foram acionadas e encaminharam todos ao Hospital Municipal Professor Magalhães Neto, em Brumado, onde passaram por avaliação médica. O atendimento inicial apontou apenas escoriações. Até o momento não foram divulgadas atualizações sobre o estado de saúde dos envolvidos. A Prefeitura de Malhada de Pedras também não se pronunciou sobre o ocorrido. Então tá aí, né? Que bom que não teve ninguém ferido com gravidade, né? Mas foi um baita susto, vamos colocar assim, né? Com relação a esse acidente, então, envolvendo aí essa ambulância lá do município de Malhada de Pedras.
Homem é baleado por disparos de arma de fogo em Licínio de Almeida. Na manhã desta segunda-feira, dia 17, um homem foi socorrido após ser atingido por disparo de arma de fogo em Licínio de Almeida. O caso ocorreu por volta das 11h01, quando a guarnição do 3º pelotão da 94ª CIPM recebeu a informação de que a vítima havia entrado ferida em uma empresa situada na Travessa Oswaldo Cruz. Ao chegar no local, os militares encontraram o homem já amparado por um guarda municipal, acionado por moradores que presenciaram o momento em que ele pediu ajuda. O servidor público conduziu a vítima imediatamente ao hospital municipal. De acordo com médicos plantonistas, o ferido estava consciente e apresentava um ferimento transfixante no abdômen, provocado por projétil de arma de fogo. Ele relatou ter sido atingido por um indivíduo ainda não identificado que estaria em um veículo prata. Após o disparo, correu até o estabelecimento, comercial, para se proteger. Informações iniciais apontam que o homem possui histórico de envolvimento com tráfico de drogas na região. A Polícia Militar segue em diligência para localizar o autor e esclarecer as circunstâncias do crime. Mais um caso, infelizmente, né, na nossa região. Então, esse rapaz aí, né, esse homem, melhor dizendo aí, né, lá em Licínio de Almeida, então atingido por esses disparos aí de arma de fogo. E ao que tudo indica, né, como disse aí a própria polícia, né, com certeza está relacionado aí com o tráfico de drogas na região, viu? Infelizmente, né? Vamos falar agora de Itanhaçu, né? O 24º Batalhão de Polícia Militar cumpriu aí um mandado de prisão, capturou um homem lá no centro da cidade, né? Essa atuação rápida da Polícia Militar resultou na prisão de um homem com mandado de prisão em aberto na tarde desta segunda-feira, 17, no centro de Itanhaçu. A guarnição do 24º Batalhão recebeu um alerta por meio de telefone funcional, informando que o suspeito estaria circulando pela região central do município. Diante da denúncia, os policiais iniciaram buscas imediatas e localizaram o indivíduo ainda nas proximidades indicadas. Após a abordagem, foi constatado que havia de fato uma ordem judicial de prisão em desfavor do homem. Ele foi detido e conduzido à delegacia local, onde foram adotados os procedimentos legais cabíveis. A Polícia Civil dará continuidade às medidas formais para o cumprimento integral do mandato, do mandado. Então tá aí, né? Portanto, esse caso lá, esse homem capturado lá em Itanhaçu. Nós vamos voltar a falar de Brumado, porque uma colisão frontal deixou 3 feridos lá na curva do 5, né? Conhecida aí curva do 5, viu, gente? Ok? Olha, uma colisão frontal entre 2 veículos com placas de malhada de pedras deixou 3 pessoas feridas na tarde de segunda-feira, 17, em Brumado. O acidente ocorreu nas proximidades da curva do 5, ponto conhecido pelo fluxo intenso de veículos e pela recorrência de ocorrências de trânsito. Segundo aí as primeiras informações, os automóveis seguiam em sentidos opostos quando acabaram se chocando. Com impacto, os 2 motoristas e um passageiro ficaram feridos. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência do SAMU foram acionadas e prestaram os primeiros socorros ainda no local. As vítimas foram encaminhadas ao Hospital Municipal de Brumado. Até o momento não há informações sobre o estado de saúde delas. A Polícia Civil deve instaurar procedimento para apurar as circunstâncias que levaram ao acidente. Se já é conhecido, alguma medida tem que ser tomada para evitar tanto acidente, né, no local. Não conheço aí, né, a curva do 5, né, como é conhecida, mas se é conhecida assim, portanto, por uma incidência alta de acidentes, alguma medida tem que ser tomada para poder evitar aí acidentes maiores e também mais graves, né? Essa que é a realidade, tá bom, gente? Bahia deve registrar avanço agrícola em 2026, com crescimento na maioria das culturas. A agricultura baiana deve manter uma trajetória de expansão em 2026. Segundo a Secretaria de Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura, SEAGRE, o estado tende a colher resultados positivos graças à diversificação das lavouras, fator que deve impulsionar o desempenho do campo no próximo ano. O primeiro pronóstico do IBGE aponta crescimento em 16 das 26 culturas analisadas, com destaque para cadeias estratégicas como algodão, café arábica e feijão da primeira safra. O secretário Pablo Barroso, O Paulo Barroso destacou que o comportamento diversificado das culturas reforça a importância das políticas estaduais de manejo, irrigação e assistência técnica. A pasta acompanha o desempenho das lavouras e mantém diálogo constante com produtores e entidades do setor, buscando ampliar a produtividade e mitigar os efeitos de oscilações climáticas e de mercado, afirmou o secretário.
Enquanto o próximo ano aponta um quadro misto, porém majoritariamente positivo, a safra de 2025 segue projetada para ser a maior da história do estado. A estimativa de outubro do IBGE indica que a Bahia deve alcançar 12.840.000 toneladas de grãos, um crescimento de 12,8% em relação ao ano anterior, marca que reforça o protagonismo do agronegócio baiano. Entre os avanços previstos para 2026, o café arábica apresenta a projeção mais expressiva, podendo crescer mais de 40% em 2026. Já o feijão de primeira safra deve registrar alta de 23,5%. Esses resultados contribuem para equilibrar o cenário e evidenciam a força de segmentos tradicionais da agricultura baiana, sobretudo em regiões que vêm intensificando investimentos em tecnologia e manejo. Apesar do desempenho favorável de várias culturas, o conjunto dos grãos deve sofrer uma leve retração de 4%, influenciada sobretudo pelo comportamento da soja e do milho, responsáveis pela maior parcela da produção estadual. Mesmo assim, o algodão mantém perspectiva positiva, deve alcançar 6,5%, deve avançar aí 6,5% e consolidar a Bahia como o segundo maior produtor do país, com mais de 20% da produção nacional prevista para 2026. O prognóstico íntegra, né, e levantamento sistemático da produção agrícola LSPA, divulgado mensalmente pelo IBGE, e poderá ser ajustado ao longo de 2025 conforme as condições climáticas e ritmo do plantio. Olha só, rapaz. A produção baiana realmente é um negócio impressionante, né? Cada vez mais se destacando, né? Produzindo cada vez mais em grande escala, e realmente a economia, o PIB baiano contribuindo muito para o PIB brasileiro, vamos colocar assim, né? Ou seja, realmente um avanço importante a cada ano, né? Cada ano batendo recorde, aumentando mais e mais, e a gente fica feliz realmente com esses destaques, né? TCM suspende pregão de Brumado após identificar irregularidades em licitação de veículos. A conselheira Aline Peixoto, do Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia, determinou a suspensão do pregão eletrônico número 055/2025 da Prefeitura de Brumado, após analisar a denúncia apresentada pela empresa Acesse Transporte, Locações e Serviços Limitada. A decisão, publicada nesta segunda-feira 17, aponta falhas relevantes na condução do certame destinado à contratação de serviços de locação de veículos para a Secretaria Municipal de Saúde. A denúncia questionou desde o prazo reduzido para a apresentação das propostas, inferior ao mínimo legal previsto na lei número 14.133/2021, até problemas estruturais no edital e supostas falhas na habilitação da empresa Brucar Locações e Transportes Limitadas, vencedora de um dos lotes. Segundo o relato, os balanços financeiros apresentados pela Brucar nos exercícios de 2023 e 2024 continham, melhor dizendo, valores zerados em todas as principais rúbricas, o que, para a denunciante, impossibilitaria avaliar a real capacidade econômico-financeira da empresa. Ao examinar os documentos, a relatora considerou que o prazo ofertado pelo município distorceu a competitividade e contrariou a legislação federal. Também destacou que os demonstrativos contábeis da empresa vencedora não refletiam a atividade operacional mínima compatível com o serviço de locação de veículos, indicando risco à segurança jurídica da contratação. Outro ponto analisado foi a denúncia sobre o quarto aditivo no contrato emergencial firmado entre o município e a mesma empresa, prorrogado até fevereiro de 2026. Embora o prazo total atingisse exatamente o limite legal de 12 meses, a manutenção dos dois regimes, o emergencial e o licitatório, simultaneamente levantou dúvidas e motivou a requisição de novos esclarecimentos. A conselheira rejeitou, no entanto, o pedido de sigilo apresentado pela denunciante por ausência de fundamento legal. Com isso, determinou que o prefeito Fabrício Abrantes Pires de Souza Oliveira e representantes da Brucar sejam notificados para apresentar justificativas no prazo de 20 dias. A suspensão permanecerá válida até nova deliberação do tribunal. Então tá aí, né? Essa decisão aí do TCM, suspendendo esse pregão aí da Prefeitura de Brumado após identificar irregularidades em licitação
de veículos. Homem suspeito de diversos crimes é preso pela Polícia Civil no sudoeste da Bahia. A Polícia Civil prendeu nesta segunda-feira, dia 17, um homem de 23 anos investigado por diversos crimes no município de Poções, no sudoeste da Bahia. A prisão ocorreu em cumprimento a mandado expedido pela Justiça. Segundo a polícia, as equipes localizaram o suspeito em uma residência no bairro Urbis, com apoio da 79ª Companhia Independente de Polícia Militar. De acordo com a Delegacia Territorial, o investigado responde a vários procedimentos instaurados desde agosto de 2024. As denúncias incluem estupro, ameaça, lesão corporal, injúria e comércio ilegal de arma de fogo. A maior parte dos registros está relacionada à violência doméstica. A polícia informou que o suspeito também é investigado por roubo e por ameaça contra familiares da ex-companheira. Em outra ocasião, ele foi autuado em flagrante por comércio ilegal de arma de fogo, quando foram apreendidos um revólver calibre 32 e outro calibre 38. Após a captura, a Polícia Civil registrou a ocorrência, colheu depoimentos e comunicou o cumprimento do mandado ao Poder Judiciário. O homem permanece custodiado à disposição da Justiça. Na Chapada Diamantina, né? Por lá, adolescente morre após ser esfaqueado durante briga em Piatã. Um adolescente morreu na madrugada de domingo 16 após ser ferido com um golpe de faca nas proximidades de uma festa em Piatã, na Chapada Diamantina. A Polícia Militar foi acionada por volta das 3h45 para atender a ocorrência. Ao chegar no local, os policiais foram informados de que a vítima havia sido socorrida por moradores e levada ao hospital municipal. A equipe médica confirmou o óbito em razão da perda de sangue causada pelo ferimento na coxa. A Polícia Militar realizou buscas na região na tentativa de localizar o suspeito, mas ninguém foi encontrado até o momento. O caso está sob investigação. Este é o primeiro registro de morte violenta em Piatã neste ano, segundo informações da rádio SDC TV. Então tá aí, né? Então tá aí. Primeiro, né? Espero que, pelo menos neste ano, ou pelo menos nos próximos 2, 3, 4, 10 anos, que não tenha outro nem tão cedo, né? Mas infelizmente é difícil, viu? Complicado demais. Cantor sofre acidente em cruzamento de linha férrea na rodovia BR-030 em Brumado. Um acidente envolvendo o cantor Jobim Araújo foi registrado na manhã desta segunda-feira 17, na passagem da linha férrea que cruza a BR-030 em Brumado. O artista retornava de uma apresentação no município de Lagoa Real, acompanhado da esposa e do empresário, quando o carro em que estavam colidiu com a parte traseira de outro veículo que seguia à frente. O ponto onde ocorreu a batida é considerado crítico por moradores e motoristas devido ao histórico de ocorrências no trecho. Conforme informações preliminares, o automóvel teria apresentado uma falha mecânica, levando à perda momentânea de controle da direção. Apesar do impacto do susto, os 3 ocupantes tiveram apenas ferimentos leves. Eles receberam atendimento logo após o ocorrido e passam bem. Autoridades devem apurar circunstâncias do acidente. Mais um acidente lá, né? Em Brumado. Então, dessa vez aí, nesse cruzamento da linha férrea, né? Então, toda essa situação, infelizmente, mais um acidente, né? Lamentável, viu? Suspeito foge e polícia apreende drogas no residencial dos Pássaros em Guanambi. Na manhã desta segunda-feira, dia 17, por volta do horário local de Brasília, policiais do 17º Batalhão patrulhavam o residencial dos Pássaros em Guanambi quando receberam a informação de que um homem estaria vendendo drogas em plena via pública. Ao chegarem ao ponto indicado, os agentes avistaram o suspeito. Ele, ao notar a aproximação da guarnição, correu pelos becos do bairro e arremessou uma bolsa ao chão antes de desaparecer. Dentro do material descartado, os policiais encontraram 2 pedras de crack, 17 trouxinhas de maconha, 6 porções de cocaína, 1 de chavador, uma bolsa preta da marca Nike, R$3 em espécie. As buscas pelo indivíduo seguiram durante toda a manhã e parte da tarde, mas ele não foi localizado. Todo o material apreendido foi encaminhado para a Delegacia Territorial, onde a ocorrência foi formalmente registrada. Guanambi, então tá aí, gente, é isso aí, né? Vamos dando prosseguimento por aqui, né? Prosseguimento por aqui, trazendo mais informações para você. E agora nós vamos falar de Poções, né? Uma ação da Polícia Militar ontem em Poções, rapaz, eu vou te falar um negócio, viu? Integrada, inclusive, né? Diversas forças de segurança lá, acabou desarticulando aí um esquema de tráfico de animais silvestres, isso lá em Poções, viu?
Vamos lá para detalhes da matéria. Uma ação conjunta da 79ª Companhia Independente de Polícia Militar de Poções, da CIP Sudoeste e do 1º Batalhão de Polícia Ambiental da PM de São Paulo resultou, nesta segunda-feira 17, na apreensão de uma grande quantidade de aves silvestres mantidas em situação irregular. A operação foi deflagrada após informações apontarem que os pássaros eram comercializados ilegalmente e enviados para o estado de São Paulo com auxílio de caminhoneiros. A primeira diligência ocorreu em um imóvel de Poções, onde a equipe encontrou 3 gaiolas penduradas logo na chegada. O morador admitiu ser o responsável pelo comércio clandestino e levou os policiais até os fundos da casa, onde cerca de 200 aves estavam acondicionadas de forma inadequada, caracterizando maus tratos. Durante a vistoria, outro homem chegou carregando uma mochila que escondia 2 minis viveiros com aproximadamente 20 pássaros, reforçando o esquema de tráfico. Na sequência, os policiais foram ao segundo endereço citado na denúncia. Na área frontal da residência, havia várias gaiolas expostas, mas o morador fugiu ao perceber a aproximação da guarnição. Dentro da casa foram localizadas 23 gaiolas e 13 aves silvestres mantidas de forma irregular. No decorrer da ação, os agentes reuniram, viveiros e mini viveiros utilizados no transporte clandestino, além de 2 celulares que podem auxiliar nas investigações. Todo o material, incluindo as aves apreendidas, as gaiolas e os viveiros e os aparelhos telefônicos, foi apresentado à autoridade competente para as medidas cabíveis. Você chegou a ver o vídeo dessa ocorrência aí? Não. Tinha de tudo quanto era pássaro, quase de tudo quanto era pássaro de espécie um pouquinho. Uma pancada, né? É realmente um negócio triste de se olhar, periquito, esses coleirinha e tal, entre outras espécies aí, tinha pra caramba, né? Ou seja, agora por que isso ainda ocorre? Por que as pessoas estão acabando com a nossa fauna, com a nossa flora? Por quê? Pega um pássaro desse aí, lucra com ele, aprisiona, manda para outro estado e quando descobre um sistema desse aí de tráfico de animais silvestres, simplesmente acontece o quê? Ela vai responder no TCO, termo circunstanciado de ocorrência. Eu já vi vários casos aqui, né? Dos caras, a polícia rodoviária aprender aqui em Conquista, aí na BR-116, entre outras coisas, e aí o que acontece? Assinou um termo circunstanciado de ocorrência. Pô, pelo amor de Deus, tem um circunstanciado de ocorrência o quê, meu irmão? Coloca o cara na cadeia, dá logo uma cana de 10 ou 15 anos pra ele aí, tudo certo. Aí nunca mais ele vai inventar de traficar animais silvestres. Temos circunstanciado de ocorrência, pelo amor de Deus. É por isso que incentiva, meu irmão. É por isso que incentiva. Viverem aprisionando os bichinhos, matando, envenenando os animais, uma coisa ou outra, prendendo, vendendo à torta e à direita e por aí vai. Já não tem. Antigamente você via canário para tudo quanto era lado. Era terra, era bego, era uma coisa ou outra. Hoje a geração nova acho que nem sabe o que é um canário mais. Não tem mais, acabou. Porque porque tá tudo aprendendo, né? Prendeu demais, se vendeu demais, traficou demais, olha o resultado, não tem. E pra ter mesmo só nas grandes matas, nos grandes matos, porque aqui na região, antigamente tinha em todo lugar, hoje não, hoje só nos locais que tem mato realmente, mas desses matos severos aí, porque não acha. É um negócio absurdo, mas por quê? Por causa da impunidade. Quando tiver impunidade fica difícil, quando ficar aí nesse TCO, termo circunstanciado de ocorrência, não sei o que, não vai nem nada. Né? Coloca o cara pra poder pegar uma cana que tudo certo. Aí agora nunca mais ninguém vai querer traficar. Pelo menos animais silvestres não, né? Tá difícil, viu? Tá complicado. Ação policial desarticula esquema de fraudes na saúde e prende 9 suspeitos na Bahia e no Piauí. A segunda etapa da operação USG, realizada na manhã desta terça-feira, levou à prisão de 9 suspeitos envolvidos em um esquema de desvio de recursos da saúde pública. Entre os detidos estão um vereador, 2 secretários municipais de saúde e outros integrantes apontados como participantes da estrutura criminosa, incluindo médicos e empresários. As ações ocorreram em Formosa do Rio Preto, no oeste da Bahia, e nas cidades de Corrente e também Bom Jesus no Piauí. As equipes da Polícia Civil continuam em atividade ao longo do dia, cumprindo mandados de buscas em endereços ligados ao grupo investigado. Veículos, documentos, equipamentos eletrônicos e outros bens foram apreendidos e seguem em análise pelas unidades responsáveis. As apurações indicam a existência de um esquema organizado para desviar recursos destinados ao atendimento da população.
Segundo os investigadores, o núcleo central era formado pelos ex-secretários que, com o apoio de familiares e empresários, controlavam contratos de clínicas e laboratórios credenciados pelo município. Entre os envolvidos estão médicos que apareciam como sócios de empresas de fachada e diretores de unidades hospitalares que validavam procedimentos nunca realizados. Relatórios técnicos apontaram que algumas das clínicas credenciadas eram usadas para viabilizar as fraudes. O esquema incluía a emissão de exames, plantões e atendimentos inexistentes, além de registros incompatíveis com a rotina de assistência local. Uma das irregularidades identificadas foi o volume de ultrassonografias, considerado 9 vezes acima da média regional. Também foram localizados exames com valores superfaturados, medicamentos com preços acima do limite da Anvisa, duplicidade de lançamentos e notas fiscais utilizadas para encobrir serviços que não ocorreram. Cerca de 80 policiais participam da operação em atuação conjunta do Departamento de Repressão e Combate à Corrupção e ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro, DRACO-LD, da Delegacia Estadual de Combate à Corrupção, DECOR, da 11ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior, sediada em Barreiras, e das equipes da Polícia Civil do Piauí. Sabe o que eu penso com relação a isso? Quando o cara for no hospital, o correto é: você foi atendido? Foi. Preencha aqui a ficha. Você fez um procedimento? Fez o quê? Um raio-x? Preencha aqui, assine aqui. Você fez um outro procedimento? Qual foi? A retirada de sangue? Preencha aqui. Por quê? Porque aí vai acabar com essa falcatrua, né? Com essa palhaçada. É aí onde está o dinheiro das pessoas que estão lá morrendo nas filas, esperando uma ultrassom, esperando o procedimento, esperando outro, por causa de quê? Porque está sendo desviado. Olha onde está aí. E o que tem de ex-secretário, ou secretário, né? Ou vereador, ou político envolvido nessa falcatrua, não está escrito, né? Que infelizmente nem sempre vem à tona. Claro que, graças a Deus, felizmente, a gente tem hoje Polícia Civil, a gente tem Ministério Público, a gente tem investigações severas no nosso país, apesar que eles querem fazer de tudo para limitar as investigações. A gosto deles não era para a polícia investigar mais nada. Não estão aí querendo agora que a Polícia Federal peça bem isso aí para poder investigar? Não, vai ter que investigar com o chefe de Estado autorizando. É brincadeira? Só no Brasil mesmo que a gente vê essa palhaçada, né? Então, assim, é aonde tá indo o dinheiro aí, ó. O dinheiro do povo, o dinheiro que a população precisa para ter um medicamento no posto de saúde, para ter um atendimento melhor, para ter um procedimento disponível gratuitamente no hospital. Para onde está indo aí? Certamente vai buscar aí que esse vereador aí, esses dois ex-secretários municipais de saúde e outros integrantes apontados como participantes dessa estrutura criminosa, tem as maiores fazendas, os melhores imóveis do Brasil. Então, tudo investido aí. Desviando de quê? Desviando da saúde do povo. Desviando da saúde. Então, se investigar, acha. Você pode ter certeza que não tem jeito. Sempre tem alguma podridão, né? Sempre tem. Num município ou outro, aqui e acolá, mas sempre aparece. Infelizmente, viu? Lamentável. Olha, cerca de 70% dos inscritos fizeram as 2 etapas do Enem 2025. A presença no Enem 2025 foi cerca de 70% dos 4.810.000 inscritos, com abstenção de 27% no primeiro dia. Segundo dados divulgados pelo Ministério da Educação, o MEC informou que a aplicação ocorreu sem grandes ocorrências, apesar de eliminações por conduta inadequada em situações pontuais. O gabarito oficial será divulgado em 20 de novembro e as consultas finais em janeiro de 2026. Para 2026, o governo anunciou que o Enem também servirá para avaliar o ensino médio, substituindo o SAEB como referência principal. O INEP estuda aplicar o exame em português no formato digital para brasileiros e estrangeiros em Buenos Aires, Assunção e Montevidéu, com conclusão dos estudos prevista para março de 2026. Participantes afetados por problemas logísticos, desastres naturais ou segurança poderão solicitar reaplicação entre 17 e 21 de novembro, com provas remarcadas para 16 e 17 de dezembro. Em cidades do Pará, por causa da COP30, o Enem será aplicado em 30 de novembro e 7 de dezembro, respectivamente. As notas continuam válidas para acesso ao ensino superior, certificação e outros benefícios, incluindo incentivo de R$200 para estudantes do pé de meia. Então tá aí, né? 70% então, né, dos inscritos, né,
Segundo aí as informações do MEC, né? Do Ministério da Educação e Cultura. Então, 4 milhões, né? 70% aí dos 4.810.000 inscritos, né? No Enem 2025. Ok, gente? Certinho o comparecimento aí desses estudantes. Denúncia de agressão mobiliza PM e termina com um casal conduzido à delegacia em Brumado. Na noite de domingo 16, por volta das 23 horas, uma guarnição do 24º Batalhão de Polícia Militar foi enviada ao bairro Malhada Branca, em Brumado, após o SICOM receber uma denúncia de violência contra a mulher. Ao chegar no local indicado, os militares encontraram a mulher que pediu socorro e o homem apontado como agressor. Ambos apresentavam ferimentos aparentes, o que levou a guarnição a encaminhá-los imediatamente à 20ª Corpim. Na delegacia foram adotadas as medidas cabíveis referentes ao caso. Então tá aí, né? Operação Alta Potência 2 prende 15 integrantes de facção na Bahia e em São Paulo. No início da manhã desta terça-feira 18, uma ação conjunta entre as forças estaduais e federais resultou no cumprimento de 15 mandados de prisão contra integrantes de uma facção que mantém vínculo com a organização criminosa paulista e atua nas regiões de Jequié, Piauí e Itajibá. O grupo é apontado por envolvimento com tráfico de drogas, armas e homicídios. Das ordens judiciais, 14 foram executadas na Bahia. Em Guarulhos, em São Paulo, foi preso o integrante responsável pela movimentação financeira da quadrilha. Ainda durante a operação em Gandu, policiais surpreenderam um membro da facção portando arma e drogas. Houve confronto e o suspeito acabou ferido, sendo socorrido para uma unidade de saúde do município. No local, foram apreendidos um revólver, munições, maconha e celulares. A operação Alta Potência 2 mobiliza cerca de 250 policiais e segue em andamento nos estados da Bahia, São Paulo, Minas Gerais e Santa Catarina, com equipes cumprindo diversas ordens judiciais relacionadas ao esquema criminoso. Olha só, hein, rapaz, a minha Polícia Civil da Bahia hoje amanheceu daquele jeito, viu? Amanheceu no gás, né? Amanheceu no gás. 15, né? 15 integrantes, facção criminosa, Bahia, São Paulo e outros 2 estados aí tendo mandados de execuções aí sendo cumpridas, né? Execuções de ordem judicial sendo cumpridas, né? Portanto aí as ordens judiciais relacionadas a esse esquema criminoso sendo cumpridas aí nesses 2 estados, né? Bahia e São Paulo, mas também ainda com ligação também aí, né? Em Minas Gerais e Santa Catarina, durante a operação Alta Potência 2. INSS dá início à devolução de descontos indevidos para herdeiros a partir desta quarta-feira. O governo federal começou nesta quarta-feira, dia 19, pelo horário de Brasília. Começará, né? Começará, aliás, pelo horário de Brasília, o processo de devolução de valores descontados indevidamente de benefícios de segurados que já faleceram. Entre março de 2020 e março de 2025, cerca de 800 mil pessoas tiveram cobranças realizadas por entidades associativas em seus benefícios. E agora os sucessores poderão solicitar o ressarcimento. O pedido deve ser feito pelo titular da pensão por morte por meio do Meu INSS ou pela Central 135, Correios ou unidades do Prev Barco. O valor a ser restituído será dividido entre todos os pensionistas habilitados. Para dar início ao procedimento, é necessário que o INSS reconheça a condição do herdeiro no Meu INSS. O caminho é acessar a área de consultar descontos de entidades associativas, selecionar a opção destinada a sucessores de pessoa falecida e, em seguida, solicitar a análise. Documentos como escritura pública ou alvará judicial, além de identificação e comprovante de endereço, deverão ser anexados para comprovar a legitimidade do pedido. Após o reconhecimento, a solicitação da devolução pode ser feita pelos mesmos canais. No Meu INSS, o herdeiro deve localizar o pedido já registrado, verificar os descontos realizados no benefício do falecido, declarar se foram autorizados ou não a enviar a solicitação. O montante final será repartido entre todos os sucessores. Em caso de dúvidas, o atendimento telefônico pelo número 135 permanece disponível. Agora, Luiz, eu tô achando meio burocrático fazer aí esse procedimento, viu? Pra você ter noção, eu nem sabia que tinha Prev Barco. Fui pesquisar aqui agora, falei, pô, será que não é raro? Não é Prev Banco não, mas é isso mesmo. Do governo federal é Prev Barco mesmo. Eu também tô achando que deveria facilitar um pouquinho mais. Por que para poder descontar não precisa essa burocracia toda?
Às vezes você nem sabe que tá descontando. Nem sabia, muita gente que tava descontando, exatamente. Então foi rapidinho, começaram a descontar. Sem autorização do povo, sem nada, mas para poder devolver o dinheiro do povo, essa burocracia. Nem todo mundo sabe anexar um documento para enviar, nem todo mundo sabe ir atrás de um documento, aí fica complicado. Não, aqui ainda tem essa vantagem, né? Tá disponível nos Correios, tudo bem. Mas o camarada chega lá nos Correios, supondo que seja um momento que esse sistema tá fora do ar, ele faz o quê? Né? Porque você viu hoje aí, tinha um tal de um servidor aí, não sei se é Cloudflare, não sei o que e tal. Cloudflare? Fora do ar, aí, o tempo todo, quer dizer, hoje pela manhã, acho que até agora servidor de hospedagem de stream? De nuvem, tá fora do ar aí, vários serviços afetados aí, então essa coisa toda. Então, claro que o cara vai preferir fazer pelo aplicativo, fazer em casa, mas nem sempre todo mundo sabe fazer, aí como é que fica? Muitos idosos aí, né? Quieta, meu irmão, que dificuldade para devolver um dinheiro que é do povo. Não devolvendo que é nada do governo, isso é do povo, viu? Seria mais fácil acreditar na conta de cada beneficiário? Mas as pessoas que têm realmente, que estão recebendo, tá sendo dessa forma, já tá acreditando na conta do próprio beneficiário, pela conta, né? Seja do Banco do Brasil, da Caixa, não importa, para desse tá sendo acreditado na conta onde o aposentado recebe benefício. Mas no caso de herdeiros... os herdeiros que tem que entrar com a documentação, né? Exatamente, aí eu vou te falar, e agora a burocracia tá aí, né? A burocracia tá aí. Olha... Ontem a gente estava falando aqui de Conquista, não foi? Que tinha sido apreendidos lá uma pancada 600 quilos de alimento tinham sido apreendidos e tal, não sei o quê, e que no decorrer do ano já era 7 toneladas de coisas apreendidas. Vencidas, né? Exatamente, presta atenção que não é matéria repetida não, viu? Fiscalização interdita panificador e apreende 600 quilos de produtos em Vitória da Conquista. Uau! Mais uma, né? A operação da Vigilância Sanitária Municipal de Vitória da Conquista, realizada na manhã desta segunda 17, levou à apreensão de cerca de 600 quilos de produtos em uma panificadora situada na Rua dos Fonsecas. A ação, motivada por uma denúncia anônima, encontrou o estabelecimento em situação considerada crítica pelos fiscais. Segundo o coordenador da Visa, o Maico Mares, né? A equipe identificou grande volume de itens impróprios para consumo, como pães, bolos, panetones e massas prontas. No total, aproximadamente 4.000 pães foram recolhidos. Ele explicou que, além das condições insatisfatórias de higiene e estrutura, o local opera sem alvará sanitário, o que levou à imediata interdição. Os responsáveis devem agora realizar as adequações exigidas para retomar as atividades, né? Agora eu fico pensando o seguinte: que quantidade é essa de coisas impróprias para consumo que tem sido apreendidas, hein? E no caso lá, a sorte é que tem fiscalização, né? E no município que não tem? Porque tem município por aí que não tem essa fiscalização. Conquista tem, Guanabi, talvez aí Feira de Santana, Brumado, Salvador tem. Não, Brumado? Não tem? Será que tem? Eu pelo menos não vejo eles divulgarem nada, que foi apreendido aí, produtos vencidos, não coisa nenhuma. Nunca vi. Conquista sempre a gente encontra. Guanabi também e tal, cidade grande você encontra. Agora a cidade aqui da nossa região, sinceramente falando, você nunca encontra. E aí, meu amigo, como é que fica? Você nunca vê uma fiscalização dessa? Aí vai da consciência do dono do estabelecimento, né? Exatamente, justamente. Então, senão ele vem do jeito que quiser, né? Teve uma época aí que eu fui pegar um bolinho pra poder comer, cheguei em casa, o bolinho tava todo ruído, com um besourinho dentro. Eu não sei se você se lembra, já aconteceu essa situação aqui, eu não sei se você se lembra, foi alguns anos atrás, que a gente tomava aqueles cafezinhos matinal. Não sei se você se lembra que a gente comprou, não sei se você já estava aqui na emissora. Não me recordo, diga aí. Só que eu não vou falar o nome do estabelecimento para preservar a identidade do dono do estabelecimento. A gente encontrou aqui indícios de que tinha uma barata dentro de um pão. Meu Deus do céu. É difícil, né? É complicada a situação, meu Deus do céu, é difícil realmente. Mas já aconteceu aqui. Infelizmente. Complicado. Vamos falar um pouquinho de esporte? Vamos lá. Hoje tem seleção brasileira em campo, né? Contra a Tunísia, nesta terça-feira, jogo amistoso. Engraçado, amistoso tá ganhando tudo, né? Eu quero ver na hora do pegar pra capar, viu? A seleção brasileira masculina de futebol terá ao menos 2 alterações no time que entra em campo contra a Tunísia às 16h30, horário de Brasília, desta terça-feira 18, no último amistoso do ano, na Decathlon Arena, em Lille, na França. O jogador Wesley, da Roma, da Itália, será o titular na lateral direita, substituindo Gabriel Magalhães, cortado por conta de lesão. Já Éder Militão retornará à zaga
zaga, onde atuará junto com Marquinhos. No último sábado 15, na vitória sobre o Senegal por 2-0, Militão atuou na lateral direita. Os amistosos são preparatórios para a Copa do Mundo 2026 no Canadá, México e Estados Unidos. A escalação de Wesley foi anunciada pelo técnico italiano Carlo Ancelotti durante a coletiva de imprensa concedida antes do último treino da Amarelinha. O treinador revelou que ainda avalia outras mudanças. Estamos pensando em fazer alguma mudança para o jogo de amanhã. Quero avaliar o treino de hoje para ver como os jogadores se recuperaram do esforço no jogo com o Senegal. Eles estão bem. Infelizmente tivemos a lesão de Gabriel Magalhães. Vamos substituí-lo com o Wesley no lado direito. Queremos fazer um bom jogo e seguir na mesma dinâmica contra o Senegal, que foi bonito na atitude, intensidade e qualidade, projetou o técnico antes do treino fechado à imprensa. Após o confronto contra a Tunísia, a seleção volta a se reunir na próxima data FIFA em março de 2026 para amistosos contra a França e Croácia nos Estados Unidos. A provável escalação do Brasil contra a Tunísia nesta terça deve ser com Ederson, Wesley, Éder Militão, Marquinhos e Alexandro, Casemiro e Bruno Guimarães, Estevão, Matheus Cunha, Vinícius Júnior e Rodrigo. Quero destacar um jogador aqui da seleção brasileira que eu tenho gostado muito quando entra em campo, é esse Estevão aí, que saiu do Palmeiras, não foi? Uhum. Jogador muito bom e tem tudo pra se destacar lá fora. Não sei qual é o time que ele tá jogando agora, né? Mas o menino tem talento. Gostei de ver esse rapaz aqui, o Estevão, viu? Gostei de ver, tá jogando demais. E, sinceramente falando, vamos aguardar para ver aí o comportamento da seleção diante dessas seleções aí, mas eu gostaria de ver justamente o que tá marcado aqui para março, ó. Contra a França. Eu quero ver isso aí, é contra a França, Itália não, que Itália também ultimamente tá caindo das... tá dando aquela equilibrada já, viu? Já? Tá. É, porque tava caindo das pernas, acho que tava correndo risco de não ir pra Copa de novo aí. Repescagem. É, então, mas eu te falo a verdade, Itália não é mais força pra ninguém não, mas eu quero ver Brasil com a Argentina, Brasil com a Alemanha, Brasil com França, com essas seleções aí, porque... Sinceramente, diga. Olha, o que a imprensa está comentando muito é a respeito do Neymar. Você, na sua opinião, você acha que ele vai pra Copa? Rapaz, eu acho difícil do Neymar ir pra Copa. O Neymar, olha, eu não sei, hoje o Neymar tem ajudado muito o Santos, sinceramente, mas tem horas também que até no Santos ele tá jogando coisa. Eu não sei qual foi o jogo do o Santos, acho que foi, não sei qual foi o jogo do Santos aí, que ele saiu e o Santos fez os gols justamente, foi contra o Flamengo. Né? Que ele tava dentro de campo e tal, não sei o que, o Santos tomando uma chacoalhada de 3-0 do Flamengo. Só foi ele sair rapidinho, o Santos fez 2 gols. E aí? Então, assim, eu não sei até que ponto que ele tá realmente apto para ajudar a seleção brasileira, porque, sinceramente, nem no Santos eu não sei se ele tá ajudando essa coisa toda. O Ancelotti disse... Dependendo da partida ele ajuda, dependendo da outra eu já não vejo essa ajuda toda. Então, assim, eu acho que a seleção já foi dependente do Neymar. Hoje não tá mais. Hoje consegue jogar tranquilamente sem ele. Então eu cito dizer, se tiver em forma, leve, né? Agora, se não tiver bem, deixe, não importa, ninguém vai convocar ninguém porque tem nome não, tem que convocar se estiver jogando bola. E já deu pra ver que o Ancelotti parece que tá tendo autonomia pra isso, né? Em entrevista... Aparentemente, né? Luiz, entrevista ao site UOL, né? O Ancelotti disse que Neymar está na lista dos jogadores que podem estar no Mundial. Agora tem 6 meses para chegar na lista final e nós já temos só que fazer uma coisa, observar ele como os outros para tentar não se cometer a erros na lista definitiva. Então vai depender dele mesmo. O Ancelotti já falou, foi bem claro, ele tem possibilidade de ir sim para a Copa do Mundo. Vamos esperar para ver se vai, e se for, se vai fazer alguma coisa, né? Pelo menos no banco, deixa ele lá. Só se for. Entra no segundo tempo com aquele gás ali e bora pra frente. Ai, viu? Você tá torcendo para que ele vá. Eu gosto do futebol dele. Eu acho que o Neymar poderia ser um meu jogador melhor, mas parece que ele não sei se é. Uma vez uma pessoa me disse que ele foi orientado mais pelo pai a fazer firula dentro de campo do que jogar bola, e realmente acho que se ele fizesse menos firula ele... E o Caicai. Eu acho que ele ia melhor, mas apesar que ele é caçado também, né? Ele e o Messi, esses caras habilidosos assim, Cristiano Ronaldo, toma pancada demais, né? Mas sinceramente... E mais fica lesionado do que joga. Ficou devendo muito, né? Ficou devendo muito. Chegou aqui a participação dos ouvintes aqui, vamos começando aqui com a participação que diz o seguinte... a ouvinte está dizendo, estou ouvindo o jornal da Portal Sudoeste como de costume, né? E gostaria de compartilhar uma reflexão sobre as previsões do tempo. Segundo o ouvinte ou a ouvinte, né?
Está dizendo o seguinte: os mais velhos tinham uma sabedoria incrível em prever o tempo, baseada em observações da natureza. Eles sabiam exatamente quando era a época certa de plantar e colher, graças à sua conexão com a natureza. Hoje em dia, parece que tudo mudou. As pessoas confiam mais nas previsões meteorológicas do que na sabedoria dos mais velhos, tendo em vista de que, quando alguém mais velho comenta sobre essa experiência, os mais jovens ficam zombando. Isso é até triste. É claro que a tecnologia evoluiu, trouxe muitos benefícios, mas não podemos esquecer que a natureza ainda é uma fonte valiosa de conhecimento. Os mais velhos são os verdadeiros observadores da natureza e sabem interpretar os sinais que ela nos dá. A cigarrinha e a siriema cantando são todos sinais que nos indicam mudanças no tempo. Gostaria de saber, Luiz Brito, Samuel Tadeu, se vocês acreditam que a sabedoria dos mais velhos ainda tem lugar importante na nossa sociedade ou se a tecnologia está substituindo essa sabedoria. Desde já agradeço pelo espaço aqui. Acredito e acredito sempre, acredito muito, né? As pessoas realmente tinham esse conhecimento, tinham essa sabedoria e inclusive até mesmo por conta até de, vamos colocar assim, ajudar as pessoas, né? Em diversas situações, em superar algum problema, em conseguir uma medicação também por conta das ervas, uma coisa ou outra. Realmente as pessoas tinham esse conhecimento que está se acabando, né? Com a situação dos mais velhos, né? Eles vão se indo e infelizmente essas informações elas acabam se esvaindo, né? Ou seja, vão com elas também perdendo essa fonte de conhecimento que são as pessoas mais velhas, né? Mas a gente precisa realmente valorizar muito isso, porque elas tinham e têm ainda muito conhecimento sobre a natureza e também sobre, né, diversas outras ações, né? Como também o comportamento humano, demonstrar situações assim de preocupação, uma coisa ou outra, enfim, né? Não só ler a natureza, como também ter discernimento do dia a dia, de como agir, de como pensar, de como se posicionar, de como cumprimentar as pessoas. Os costumes eram diferentes. Você pode ver que já começaram agora, já vou entrar em outro assunto, né? Como colocar a questão dos costumes. São João, né? Mudou tudo, né? Natal, Ano Novo, que antigamente era dentro de casa, as pessoas faziam, por exemplo, no São João suas fogueiras, faziam aquelas brevidades, aquelas coisas, uma coisa e outra, né? Então as pessoas acabavam ali ficando realmente em casa, compartilhando ali o momento e tal, e hoje não, infelizmente esses costumes, essas tradições, elas estão se acabando, justamente porque essas pessoas mais velhas, elas estão se indo, né? Então tá ficando a geração nova que infelizmente já sabe, né? Só dá valor realmente às coisas de momento, aí fica difícil, né? Olha, eu acredito nos mais velhos, né? Como sempre acreditei e sempre vou acreditar, como também acredito na ciência, mas só que as eras mudou, né? Nem a ciência está acertando, né? Não sabemos se é por causa do homem que está acabando com a natureza, as coisas, essas energias que tem aqui na Terra, né? Muitas energias negativas, positivas, então isso está fazendo mudar tudo as eras, né? Pois é. Olha, gente, polícia recupera motos roubadas e prende suspeito de assalto na região de Conquista. A Polícia Militar recuperou 2 motocicletas roubadas e prendeu um homem suspeito de diversos assaltos na região de Vitória da Conquista e Barra do Choça. A ação ocorreu na tarde de domingo 16, após uma denúncia recebida pela 78ª Companhia Independente de Polícia Militar e pela 92ª Companhia Independente de Polícia Militar. Segundo a PM, a informação inicial apontava que o suspeito estaria escondido na zona rural de Barra do Choça, no povoado de Pau Brasil. As equipes localizaram um homem identificado como Vanderlei Santos Silva, que apresentou as características informadas pelas vítimas. Ele confessou ter um revólver calibre 32 escondido dentro do fogão e assumiu participação em roubos de motocicletas em Vitória da Conquista. A polícia informou ainda que o suspeito indicou um depósito no bairro Lagoa das Flores usado para guardar veículos roubados. No local foram encontradas uma Honda Fan vermelha, uma preta, ambas com sinais de chassi remarcado. Wesley declarou que em algumas ações atuava com Wesley Silva Almeida e que os veículos eram repassados a um homem identificado como Fábio, no bairro Ibirapuera. O preso e o material apreendido foram apresentados no DIZEP de Vitória da Conquista, onde a ocorrência foi registrada. Então era 2 Wesley, né? Wesley declarou que em algumas situações atuava com Wesley Silva Almeida, olha. Rapaz, eu vou te dizer um negócio, hein? É isso mesmo, o Wesley Santos Silva e o outro, né? O Wesley Silva Almeida, ou seja, 2 aí juntos para poder fazer a bagaceira, né? Jesus amado, é difícil, viu? Complicado. Tribunal do Júri condena homem por tentativa de feminicídio em Carinhanha.
O Tribunal do Júri da Comarca de Carinhanha, no sudoeste da Bahia, condenou nesta segunda-feira, dia 17, Nilton Nascimento Gomes por tentativa de feminicídio contra a ex-companheira Jovelina de Jesus Gonçalves. O crime ocorreu em 6 de agosto de 2024, no bairro Alta da Colina. Na ocasião, Nilton invadiu a residência da vítima durante a madrugada, pulando o muro do imóvel e surpreendendo-a enquanto ela dormia. Ele atacou com 2 facas de serra, desferindo diversos golpes na presença da filha de 11 anos do casal. O caso teve forte repercussão e mobilizou a comunidade local. A sessão foi conduzida pelo juiz Arthur Antônio Amaro Neves. Após os debates entre Ministério Público e Defesa, o réu recebeu pena de 9 anos e 3 meses de reclusão em regime inicial fechado. Segundo a defesa, ele já estava preso. O Conselho de Sentença acolheu a tese do Ministério Público e reconheceu a tentativa de feminicídio. O magistrado destacou a elevada culpabilidade do réu, ressaltando que o ataque ocorreu durante o repouso noturno dentro da casa da vítima, com o uso de arma branca e múltiplos golpes que provocaram intensa perda de sangue. A pena foi inicialmente fixada em 18 anos e 9 meses, reduzida em razão da causa de diminuição referente à tentativa, resultando na punição final de 9 anos e 3 meses de prisão. O juiz manteve a prisão preventiva do condenado, citando risco concreto de reincidência, já que os autos indicam histórico de violência doméstica praticada por Nilton ao longo dos anos. Ele seguirá preso até para o cumprimento da sentença. Agora, por que essa diminuição, já que já a tentativa de homicídio já é um crime, né? Exatamente, muito bem colocado por você aí, né? A tentativa por si só já é um crime, né? Já é um crime, a diferença é que ele não foi, no caso, consolidado, né? Mas, querendo ou não, é um crime. O que temos aí no WhatsApp? Vamos lá então, 7734441043. Olha, o nosso ouvinte Giovanni está dizendo o seguinte: antigamente os mais velhos plantavam feijão, algodão no pó, quando vinha as chuvas nascia. Interessante essa, né? Tá vendo aí? Tá vendo aí? Muito bem colocado. Temos mais o quê? Boa tarde, Samuel. Boa tarde, Luiz Brito. É verdade, os mais velhos que o povo fala, né? Os antigos, quem é experiência, quando você vê circo na lua é sol, quando você vê círculo no sol é chuva. Essa experiência não acabou. Não quando a gente vê círculo no sol, se pode ver que logo a chuva chega. E na lua, sol demais não é uma previsão, é uma experiência dos antigos que tem aí até hoje. Muito bem, tem mais aí? Previsão de ser é a de Deus, tá dizendo aqui o ouvinte. Certo. Pode seguir agora. Não, temos mais uma aqui, acho que você deixou pra trás aqui. Deixa eu ver aqui. Tem uma reclamação aqui de falta d'água. Sim. Lá em Pedra Redonda de Jatobá, né? Diz o ouvinte aqui que tem 15 dias que não tem água. Provavelmente é Dom Basílio, né? É Jatobá. Jatobá e Pedra Redonda, que eu conheço, é Dom Basílio. Estão dizendo aqui que tem 15 dias que não tem água. Vou estar daqui a pouquinho encaminhando isso aqui para o SAI lá de Dom Basílio, para ver aí se eles podem estar solucionando o mais breve possível o problema. Tá bom? Moradores cobram ação urgente do poder público após estrada ficar intrafegável na zona rural de Lagoa Real. Moradores da comunidade rural de Dantas, em Lagoa Real, voltaram a denunciar as péssimas condições da estrada que dá acesso à sede do município. Segundo relataram, a via se tornou praticamente intrafegável após as últimas chuvas, acumulando lama e impedindo o deslocamento de veículos. Uma moradora contou que até o ônibus do transporte escolar deixou de entrar na localidade. A gente fica aqui isolado, o ônibus não passa, carro pequeno não entra e as crianças estão perdendo aula. Não tem condição nenhuma de continuar assim, desabafou. A situação tem deixado pais e estudantes preocupados, já que muitos alunos estão sem frequentar a escola devido às condições da estrada. Para quem precisa de atendimento médico, buscar compras ou resolver qualquer demanda na sede, o trajeto se tornou um desafio diário. Os moradores cobram uma resposta imediata do poder público. A principal reivindicação é a colocação de cascalho e a realização de serviços de manutenção considerados essenciais para restabelecer o acesso da comunidade. A população reclama que o problema é antigo, mas piorou significativamente com o período chuvoso. Enquanto isso, a comunidade segue isolada e aguardando providências. Prefeitura de Lagoa Real, tome providências com relação ao problema.
Eu quero saber da Secretaria de Educação se essas aulas serão repostas e como serão. Porque nós estamos aí praticamente já finalizando o ano letivo, né? Se eu não estou enganado, eu não sei qual é a data, eu não tenho exatamente se essas aulas já finalizam agora, mais ou menos aí dia 15 de novembro, 18, 20 de novembro, se já finalizaram, e quando vão retornar. Mas acredito que o ano letivo praticamente já se findou. E aí como é que fica? Os alunos estão lá isolados. E isso aí é o de menos. E no caso de uma pessoa precisar de um atendimento de urgência, faz o quê? Vão buscar de helicóptero? O que eu tenho essa dúvida. A minha pergunta acho que é válida, né? Perguntar não ofende. Aí eu quero saber da Prefeitura de Lagoa Real, que enrola é essa? Porque o pessoal tá dizendo aí que o problema é antigo e piorou com a chuva. Vocês vão resolver isso aí quando? Pelo amor de Deus, tá louco. Tá difícil a situação, viu? Tá muito difícil. Filhos procuram mãe que não vem há quase 50 anos em Iuiú. Os irmãos José Dias dos Anjos, 57 anos, residente no distrito de Ramalho, em Feira da Mata, na região oeste da Bahia, e José Falcão, residente em São Paulo, entraram em contato com o portal Folha do Vale para tentar localizar sua mãe que não vem há 50 anos. Segundo José, seu pai, João Dias dos Anjos, se separou de Maria dos Anjos quando ele tinha 7 anos, então foi levado por ele. Ele narrou que, na época, eles moravam na comunidade de Jacoli, zona rural de Iuiú. Dedé, como é mais conhecido, afirma que assim que saiu de Iuiú, morou um bom tempo na região de Janaúba, depois se mudou para Monte Rei, em Jovinélia, no norte de Minas Gerais. Ele disse que seu pai faleceu no Ramalho, então ele se mudou para Ramalho. Ele contou que hoje, hoje, debilitado após sofrer um AVC, seu maior sonho é rever sua mãe ou parentes. Tem uma irmã chamada Wanda, outros 2 irmãos com o mesmo nome de José. Diodato morreu ainda criança e outro, não me lembro, comentou. Conforme José, ele foi registrado em 1966 em Iuiú e sua lembrança mais forte é dos padrinhos Leôncio e Terezinha. Para José, rever sua mãe seria o maior presente que ele ganharia, por isso pediu ajuda à população, da região sudoeste. Estou tão perto, mas a doença dificulta a minha locomoção. Por favor, me ajudem, comentou ele, deixando o telefone de contato, que é o 779-9994-7779. 779-9994-7779. Torcer para que ele tenha notícias aí, né? Para que eles tenham notícias aí dos familiares, né? Muito importante realmente, tá bom? Ok, gente? O condutor fica gravemente ferido após colidir motocicleta com um cavalo na BA 573 em Guanambi. Homem de 47 anos ficou ferido na manhã desta terça-feira 18 após colidir a motocicleta que conduzia contra um cavalo na BA 573 em Guanambi. O acidente ocorreu às 6h27 nas proximidades do Recanto Lagoa dos Brindes, a cerca de 10 quilômetros do posto Guarujá, sentido Matina. A guarnição foi acionada e, ao chegar no local, constatou que o condutor havia atingido o animal que estava na pista. Ele recebeu atendimento de uma equipe de saúde e foi encaminhado com diversos ferimentos ao Hospital Geral de Guanambi. O cavalo morreu no local devido ao impacto da colisão. Não há informações sobre o proprietário do animal. Nem vai encontrar. O cara ficou gravemente ferido. Nunca aparece o dono. Se ele tivesse maltratando o cavalo, era outros 500. Aí ia aparecer dono para tudo quanto é lado. Mas como irresponsável do tutor, deixou o animal realmente aí na pista, em qualquer local e tal, causou esse acidente, ele não vai aparecer tão cedo, ou nunca mesmo, essa aqui é a realidade. Homem é acusado de envenenar árvores em propriedade vizinha na zona rural de Caetité. Um morador de 35 anos procurou a Delegacia Territorial de Caetité para denunciar que diversas árvores de sua propriedade foram perfuradas e envenenadas com herbicida na comunidade de Aguani, distrito de Pajeú do Vento. O caso teria ocorrido entre os dias 9 e 14 de novembro. O denunciante relatou que um vizinho de 56 anos teria invadido a área rural e perfurado cerca de 13 árvores utilizando uma furadeira. Após abrir os orifícios, o suspeito teria aplicado o veneno e em seguida vedado os buracos com algodão. Entre as árvores atingidas estariam espécies nativas e também algumas legalmente protegidas, o que caracteriza possível crime ambiental. A vítima afirmou que situações semelhantes já teriam ocorrido anteriormente e disse desconhecer o motivo que teria levado o vizinho a praticar o ato. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil, que deve apurar circunstâncias e avaliar as responsabilidades. Mas se é possível que nem as árvores não tem mais paz, rapaz? Já não basta ir lá cortar, tirar a madeira, vender à torta e à direita quando estão vivas em pé.
O camarada usa uma furadeira para envenenar as árvores. Moço, olha, eu vou te falar um negócio, esse mundo, meu amigo, a gente tá vendo cada coisa que eu vou te falar um negócio, viu? Meu Deus do céu. Tem duas participações aqui no nosso WhatsApp. Chegou um áudio aqui primeiro, vamos reproduzir aqui. Tô aqui na Portal Sudoeste, que nem vocês falou mesmo aí na rádio. Quando nós vezes falavam as coisas de chuva, que eu sabia. Vocês lembram quando eles pegavam o milho, quebravam, fazia aqueles camãozinhos de milho, ponhavam no varãozinho para plantar no tempo das águas? Não usavam guardar milho assim que nem eles guardam hoje, de garrafa, essas coisas não, e não perdiam espiga. Eles sabiam a previsão do tempo tudo. Mas hoje, quando vai falar, eles dizem que os mais velhos não sabem. É uma dessas previsões que eles fazem aí, eles acham que eles têm estudo, é mais que os mais velhos. Mais diferente dos mais velhos, eles sabem. É que nem você falou isso, sabe comer feijão e arroz. Assim mesmo não são todos. Tem uns que se achar cozido ainda come, se não achar pronto ainda não come. Ainda tem isso mesmo. E não sabe nem fazer. Então você falou mesmo, que os mais velhos falam, é verdade. Tem mais do que isso, mano? Eu falo que só... Você se lembra daquela denúncia que chegou diante de Lagoa Real da água lá, do desvio? Lembro. É o seguinte, ele mandou novamente aqui. Mandou foto, com mais detalhes sobre o caso lá, olha só. Gostaria de fazer uma denúncia que aqui o colocador de água da barragem, que não quer se identificar o nome aqui, né? Está desviando água para o plantio e ele esqueceu de explicar esse detalhe, né? A água é vinda da barragem através de bomba que o prefeito paga para colocar, e não é justo desviar a água para plantio, tem que ser para o consumo humano, segundo informações, aí tá tendo desvio dessa água. Com a palavra a prefeitura aí para poder se posicionar acerca desse assunto. Se tá vindo e é de responsabilidade da prefeitura lá, distribuição de água, também eles podem ajudar a fiscalizar, né? Pode acionar a polícia, pode fazer um boletim, alguma coisa e por aí vai. Então, tome alguma medida caso esteja realmente ocorrendo toda essa situação aí. Tá bom? Ok, gente? Bom, eu antes de finalizar aqui, a gente tinha mais pautas, mas já deu o nosso horário. Ainda falando sobre as chuvas aí, você lembra da penitência? Você conseguiu lembrar? Conheceu a penitência? Penitência, as pessoas faziam caminhadas, né? Carregava pedra, né? No teu cruzeiro, molhava e tal. Não, ninguém faz é outra coisa. Se fazer, manda pegar a camisa de força, né? Fala, o fulano tá maluco ali, ó. Tá louco ali, vamos pegar a camisa de força ali e tal, não sei o que, internar que não tá bem, não. Exatamente, né? Então tudo isso tinha e chovia bastante antigamente, né? O tempo era outro e tal, as coisas produziam sem necessidade de agrotóxico e tal, aquela coisa toda. Hoje não, né? Hoje se não tiver dentro do agrotóxico aí, infelizmente não produz, né? É realmente uma situação lamentável. Com essas informações a gente vai finalizando por hoje. Nosso Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Mais informações, é claro, você encontra acessando o nosso site www.radioportalsudoeste.com.br. A reprise do nosso jornalismo, do nosso Portal Sudoeste Notícias, segunda edição, você acompanha lá no nosso canal do YouTube. Grande abraço, pessoal. Muito obrigado pelo carinho, pela sintonia e até amanhã. Tchau, Samuel. Uma boa tarde para você, Luiz, amigos ouvintes, e eu volto logo mais às 18 horas com o programa Festa Popular. Você ouviu Portal Sudoeste Notícias, segunda edição.